Nesse vídeo eu vou passar 6 anos de aprendizado no marketing digital no menor tempo possível. Esse vídeo foi pensado como se fosse uma consultoria. A gente se conhecesse pela primeira vez e você falasse assim pra mim: Brian, nesses 6 anos, o que que você aprendeu de mais valioso que você poderia me ensinar? E eu separei aqui 6 tópicos que eu gostaria de ensinar pra todo mundo e eu queria que todo mundo tivesse muito claro desde o primeiro dia que entra dentro desse mercado aqui. O primeiro tópico que eu gostaria de levantar é: ter um CNPJ e ganhar dinheiro não significa que você é um empresário. O que eu quero dizer com isso? Na maioria dos casos, o que acontece? As pessoas acham que basta ter um CNPJ, basta começar a ganhar um dinheiro de forma autônoma, que ela já se torna um empresário. Mas se eu pudesse te dar um conselho e te falar a verdade, é que você não tem um modelo de negócio, e isso é muito bom para quem está começando. Eu tirei essa lição principalmente de um livro que se chama Never Enough, e esse é um livro que infelizmente eu acho que só tem em inglês. Eu não sei se tem português, mas dá pra dar algum jeito aí. Hoje em dia já tem inteligência artificial, você consegue puxar pelo menos um resumo do livro. Mas o principal aprendizado desse livro é onde que ele explica que, cara, muitas pessoas buscam ter um negócio, buscam construir um negócio, sendo que quando você constrói um negócio, muitas das vezes o primeiro passo é que você vai ter que investir muito dinheiro para que isso aconteça e ver um retorno muito a longo prazo. Então não adianta você achar que você vai construir um negócio e nos primeiros meses você já vai conseguir se pagar um salário de 10 mil reais, ou então a empresa lucrou 10 mil reais, significa que você vai colocar 10 mil reais no bolso. Não, quando você está construindo uma empresa, querendo ou não, você precisa construir caixa, você precisa ter previsibilidade de crescimento, você precisa contratar funcionários. E o que mais acontece, e é muito natural isso acontecer, é empresa rica, dono pobre. Na maioria das empresas que estão começando, empresas que estão sem investimento principalmente, o que acontece é os empresários economizam o máximo no seu prolabore, nos seus salários, porque isso possibilita que a empresa cresça mais. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, quando você está começando e buscando justamente construir o seu primeiro patrimônio, ter um negócio nem sempre é a coisa mais inteligente ali para aquele processo. Quando você não tem um negócio e sim um modelo de receita, e é o principal mecanismo que a gente tem dentro do mercado digital, você, por mais que você tenha menos previsibilidade, por menos que você tenha menos estabilidade, você acaba tendo mais possibilidade de ter mais resultados no curto prazo. Enquanto numa empresa que lucra, por exemplo, 1 milhão de reais, o que acontece naturalmente? Você vai ter que ver ali, poxa, quanto que eu vou me pagar de prolabore, quando é que acontece a divisão de lucros, você vai ter vários processos e vai cair uma porcentagem pequena daquele dinheiro que entrou de lucro na empresa. Agora, quando você tem um modelo de receita e você sabe que você tem um modelo de receita, não há porquê aqueles 1 milhão se tornar literalmente um dinheiro que vai entrar pro seu bolso. E aí você administra da forma que você achar melhor na pessoa física. Então, se eu pudesse dar uma dica para todo mundo que está dentro do mercado digital e ainda não tem um patrimônio consolidado, ainda não pode começar a vislumbrar, construir negócios, etc., precisa de dinheiro para agora, precisa resolver a vida para agora. Cara, comece com um modelo de receita. Busque justamente coisas que você possa colocar dinheiro no bolso da forma mais simples possível. Seja você vendendo o seu próprio serviço, então qual que é o custo que você tem na sua operação além de imposto? Cara, quase nulo. Todo o resto vai pro seu bolso. E aí você consegue resolver a sua vida pessoa física. Porque quando você tem um empresário, um dono de empresa que está tranquilo na pessoa física, fica muito mais fácil tomar as decisões da empresa. Não adianta você querer construir um negócio, construir uma empresa, quando você na pessoa física tá todo fodido, sem dinheiro, e vai precisar mudar todas as decisões estratégicas da empresa justamente para apagar o fogo da pessoa física que você está tendo. Então, a primeira dica que eu daria para vocês é que a maioria de vocês não tem um modelo de negócio, e isso é a melhor coisa que pode ter acontecido com vocês. Coloque o dinheiro no bolso de vocês, resolvam a sua pessoa física para depois tentarem resolver uma pessoa jurídica, depois começarem a construir um negócio com previsibilidade, com retorno, com lucro. A segunda dica que eu tenho para dar é justamente preste serviço, levante caixa rápido e invista tudo que puder. Mas quando eu digo para você investir tudo que você puder, eu não tô falando de investir em novos treinamentos, em novos cursos, não. Tenho falando em aumentar justamente esses retornos que você está tendo. Então você vai lá, você é um prestador de serviço, e aí você está ganhando seus 10 mil reais por mês. Desses 10 mil reais por mês, às vezes você precisa contratar um freela ali, alguma coisa, sobra 8.500. E aí você pagou suas contas da pessoa física, então sobrou, sei lá, 3.500 reais. Você gastou 5 mil na pessoa física. O que acontece? Pega esses 3.500 e investe em tráfego para trazer mais clientes para sua empresa, investe talvez num colaborador novo que pode te desafogar e você consegue fechar mais contratos. Mas quando você está começando, quando você está no processo de formar patrimônio, invista tudo que você puder para trazer mais retorno de forma mais rápida. Isso pode parecer uma dica boba e até óbvia, assim, mas o que eu mais vejo são pessoas que não têm clareza nenhuma de quais são os processos que ela precisa passar para chegar no objetivo que elas querem. Elas chegam no digital, olham assim e falam: eu quero conquistar mais de 1 milhão de reais, e aí beleza, então eu quero conquistar 1 milhão de reais com lançamentos.
mas ele nunca parou para pensar que dentro de uma operação de lançamento ele vai precisar de um copywriter, de um gestor de tráfego, de um suporte, de um gestor de projetos, vai precisar de várias pessoas. Como é que você vai contratar essas pessoas? Com que caixa que você vai contratar essas pessoas? Da onde que você vai tirar esses experts? Na maioria dos casos, você precisa ter muita clareza de qual é o passo a passo até você chegar lá. Então, preste serviço, comece a levantar um caixa na pessoa física, aumente essa prestação de serviço da forma mais rápida possível. Então pegue um serviço fácil de vender. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas se complicando muito nesse processo de tentar se vender. Pega serviços autovendáveis, como tráfego, como design, comece a fazer isso, comece a vender esse serviço e invista tudo que sobrar para trazer mais clientes até que você consiga transicionar para o que você realmente busca. Porque enquanto você não tem caixa, enquanto você não está tranquilo, igual eu já falei, você provavelmente não vai conseguir chegar no objetivo que você está buscando. O terceiro conselho que eu tenho para te dar é: o marketing digital é um mecanismo, não é o final. E esse foi um dilema que eu já passei e eu acho que algumas das pessoas que assistem esse vídeo provavelmente estão passando. Quando eu estava começando, quando eu estava fazendo meus primeiros lançamentos, quando eu estava fazendo minhas primeiras copies, quando eu estava ali no meu processo de desenvolvimento, eu comecei a entrar numa espiral onde que eu pensava que tudo que eu podia fazer só se limitava a marketing digital. Então, poxa, se eu quisesse ganhar dinheiro, ou eu teria que fazer lançamento, ou então eu teria que fazer direct response, ou eu teria que prestar serviço. Eu sempre militava aquela caixinha ali aonde que só se tornava marketing digital, só eram negócios puramente marketing digital. Mas quando você tem domínio justamente desse mecanismo que eu tô falando, do marketing digital, literalmente todo negócio precisa disso. Então tentem sair um pouquinho da caixinha e entender que o marketing digital é só um mecanismo. Os negócios que você constrói, eles não precisam ser relacionados com marketing digital. As empresas que você vai criar não precisam se limitar a marketing digital. Você viu uma oportunidade dentro de algum mercado, você pode entrar dentro dessa oportunidade, você pode abraçar essa oportunidade, justamente porque você já tem o domínio do que vai trazer receita para o seu negócio, que vai trazer faturamento para o seu negócio, que vai trazer branding para o seu negócio, nome para o seu negócio. Você já tem algum dos pilares fundamentais para um negócio crescer. Dentro de uma empresa, você vai ter alguns cargos extremamente importantes, como o diretor executivo, o diretor de operações, o diretor financeiro e até a gente chega no diretor de marketing. Então entenda que quando você se especializa em marketing digital, você literalmente se torna um diretor de marketing, entre aspas. Você tem a capacidade para liderar um segmento extremamente importante dentro de uma empresa. E quando você só se limita a negócios que falam de marketing, que estão dentro do mercado de marketing, muitas vezes, primeiro, você não vai estar construindo um negócio e sim uma receita, um modelo de receita, e segundo, você está se prendendo num mercado muito pequeno e que não vale a pena muitas vezes ficar só olhando para ele. Então, comece a expandir os seus limites, comece a entender que existem milhares de oportunidades por você dominar um dos principais elementos dentro de uma empresa. Quarto conselho que eu tenho para te dar é extremamente importante e eu já falei em outros vídeos e eu já complemento com outro conselho, tudo bem? Pare de olhar para o que eles te vendem e comece a olhar para o que eles fazem. Junto com isso, traz outro conselho aqui, que como a gente está falando, poxa, eu vou trazer no menor tempo possível. E junto com isso, eu aproveito para indicar outros vídeos aqui desse canal. Um desses vídeos é Descomplicando o Mercado Digital em 20 minutos. O outro vídeo é Seja Egoísta por um Ano. E o último vídeo que eu tenho para te indicar é Desinstale o Instagram. Nesses 3 vídeos, eu trago alguns conselhos extremamente importantes para quem está dentro desse mercado. Falando um pouco mais sobre comparações, falando um pouco mais sobre como é que deve ser o seu processo de desenvolvimento pessoal e crescimento, e principalmente falando sobre os modelos de receita que a gente tem dentro desse mercado e como é que você pode crescer da forma mais rápida possível dentro desses mercados. Mas agora, voltando para o assunto principal, o que eu quero falar é: para de olhar para o que eles estão te vendendo e comece a ver o que eles estão fazendo. Então, quando você vê um especialista em perpétuo que só vende o produto dele em lançamento, você pode desconfiar um pouco. Poxa, se perpétuo é um método tão bom e melhor que todos os outros métodos, por que ele só usa lançamento? Ou então o cara que fala de lançamentos, mas no final das contas tem um perpétuo rodando 24 horas e quase nunca lança. Enfim, comece a perceber o que seu expert favorito, que vende aquela vida de sucesso, luxo, e se ele realmente ganha dinheiro, o que ele está fazendo de fato, e não o que ele está te vendendo. Poxa, ele está fazendo um evento sobre lançamentos e te ensinando a como ser um estrategista melhor. Cara, você concorda comigo que ele vai utilizar a melhor estratégia de vendas que ele tem à disposição dele para te vender? Então, o melhor método, o melhor estratégia de lançamentos que ele tem é literalmente a que ele está usando para lançar. Então, pare de tentar buscar a solução no que elas estão dizendo e comece a olhar onde que ela está investindo a carteira dela, onde que ela está investindo o dinheiro dela. É ali que ela realmente confia e é ali que realmente está trazendo resultado para ela. Esse é um dos principais elementos que esse é um dos principais elementos que faz com que você comece a crescer e parar de ficar estudando de forma absurda
absurda, de ficar ali buscando cada vez mais uma solução milagrosa. Comece a entender o que o mercado está fazendo e copie o que eles estão fazendo. Comece a desenvolver um olhar crítico para o que as pessoas estão fazendo, que isso vai te adiantar alguns anos. Você vai economizar bastante dinheiro investido e muito tempo estudando cursos e treinamentos novos. E o último conselho para te dar é o conselho mais sincero que eu posso te fazer. Esquece o processo de equilíbrio, esquece tentar equilibrar as coisas, porque isso não existe na vida de um empreendedor, principalmente quem está começando. Quando você está começando, construindo um negócio, formar seu primeiro patrimônio ou ter os seus primeiros resultados, as pessoas te vendem muito, e é muito bonito de falar que vai ter equilíbrio. Então, cara, você vai lá, acha que basta trabalhar 3, 4 horinhas por dia ali, porque você tem essa liberdade, que vai ser o suficiente. Basta você abrir um curso, ouvir o que o cara tá dizendo, fazer exatamente o que ele tá falando para você fazer, que você vai ter resultado. Não é assim que funciona, infelizmente. O que eu gosto sempre de trazer quando eu bato nesse assunto, quando eu falo sobre esse assunto, é principalmente quando a gente olha pessoas de alta performance. Então, quando a gente olha algum atleta que a gente gosta, você começa a perceber que, definitivamente, a vida que eles seguem não é algo saudável. Quando você está buscando alta performance, quando você está buscando resultados acima do padrão, você naturalmente precisa ir atrás da alta performance. E a alta performance não é algo saudável. O atleta lá que você vê jogando futebol a quarta e domingo, na verdade, ele treina o dia inteiro dele, faz as refeições exatamente como devem ser feitas e sacrifica toda a vida dele para aquele esporte. Com você, quando você está construindo uma empresa, não vai ser diferente. Você não vai ter o cenário bonitinho onde que você trabalha das 8 da manhã até as 5 horas da tarde e pronto, pode desligar o computador. Você não vai ter o cenário onde que você pode viajar o mundo sem preocupação nenhuma, porque você vai ter outras pessoas resolvendo seus problemas. Não é assim que funciona a vida de quem está começando, quem está buscando os seus primeiros resultados e formar os seus primeiros patrimônios. Se você realmente quer ter resultados acima do padrão, não adianta, você vai precisar fazer milhares de sacrifícios nesse processo. Você não vai ter a vida social que você sonha, você vai perder muitos amigos, você vai acabar virando noite trabalhando, você vai se sentir sozinho, isso tudo faz parte. E não adianta você sonhar com um cenário bonitinho que isso não aconteça. Essa é a realidade e eu quero que vocês tenham isso muito claro, que você vai precisar fazer sacrifícios. Porque uma vida equilibrada, por mais que todo mundo tente vender isso, por mais que seja muito bonito no papel, ninguém teve uma vida equilibrada quando começou. Eu comecei há 6 anos atrás, quando ainda estava na escola. E eu lembro muito bem de ir para a escola, então a escola devia começar umas 7 horas da manhã e terminar meio-dia, 1 hora da tarde. Depois da escola eu começava a estudar e trabalhar. Ia até 2, 3 horas da manhã e no outro dia eu tinha que estar de pé para a escola. Na escola eu continuava resolvendo algumas coisas do trabalho enquanto eu estudava. E cara, não era nada saudável, não era coisa dos sonhos, mas quando você olha pra trás você percebe que valeu a pena. Então esse não é um conselho mais politicamente correto, não é um conselho muito bonito de se ouvir, não é um conselho que as pessoas gostam de ouvir, mas é a realidade. Se você busca resultados acima do padrão, você vai precisar se sacrificar, e você não pode esperar o equilíbrio. E esses seriam os 5 principais conselhos que eu te daria se a gente tivesse numa reunião de 1 hora e você me pedisse, poxa, durante esses 6 anos, o que você mais aprendeu? O que você gostaria que eu soubesse? O que você gostaria de saber quando você começou? Porque esses foram os principais ensinamentos que eu tive durante esse tempo. E se você gostou desse vídeo e quer ter outros vídeos como esse, eu recomendo que se inscreva nesse canal e curta esse vídeo aqui. Porque nesse canal aqui, como eu já disse várias vezes, ele é um confessionário. Um lugar onde que eu sento, ligo a câmera aqui e começo a falar sobre os assuntos que eu gostaria de saber quando eu comecei ou durante da minha jornada.